Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Dentro das Leis Universais. Você sabe o que é condicionamento mental? Se você não sabe, é bom você entender como isso funciona, porque isso pode estar atrapalhando a sua vida, pode estar impedindo você de conseguir metas e objetivos que você deseja alcançar. Para ilustrar melhor essa conversa, eu gostaria que você imaginasse um elefante. É um animal muito forte e ele pode pesar até 7 toneladas. Ele é utilizado até hoje em algumas culturas para realizar trabalhos muito pesados. Agora imagine esse elefante preso a uma corrente numa estaca no chão. Uma corrente relativamente fraca se comparada com o poder que ele tem, com a força que ele tem. Por que esse elefante, que é tão forte, grande, por que ele não arrebenta aquela corrente e ele fica ali paradinho, quietinho? Isso se chama condicionamento. Imagina um elefante bebezinho que acabou de nascer. Então, ele é preso a uma corrente que naquela altura para ele é uma corrente maior e mais forte, né, se comparado com o tamanho dele. E aí ele pode ter tentado por várias vezes escapar dessa corrente, arrebentar essa corrente, mas naquela época, quando ele era pequenininho, ele não tinha força suficiente para fazer isso. E pode ser que ele tenha tentado dia após dia fazer isso, dia após dia por um bom tempo, até que ele desistiu. Ele aceitou que ele não conseguia, ele aceitou aquela condição de prisioneiro e não tentou mais, porque ele internalizou a informação de que ele era prisioneiro e de que ele era muito fraco para ele poder conseguir arrebentar aquela corrente. Só que depois de adulto, ele poderia estourar aquela corrente com uma facilidade incrível. Mas ele não faz. Por quê? Porque dentro do sistema dele, ele internalizou já essa informação de que ele não consegue. Ele não sabe outra informação. Ele aceitou a condição de uma vez por todas e ele não tenta mais. E aí ele vai trabalhar dia após dia em trabalhos pesados e ele vai voltar no final do dia, ele vai ser preso naquela corrente de novo e ele não vai tentar escapar. E ele vai fazer isso até ele morrer. Agora imagina isso na sua vida. Imagina alguma coisa que você gostaria de fazer e por algum motivo, ou alguém que falou que você não conseguiria, ou você mesmo que pode ter tentado e não ter conseguido, e então você internalizou essa informação de que você não conseguia e deixou de tentar. Imagina quantas coisas você pode estar deixando de conseguir por não tentar mais, por acreditar que você não é capaz, por acreditar que essa é a condição sua e que você está fadado a viver nessa situação para o resto da sua vida. O que o autor fala no capítulo desse livro aqui é que muitas pessoas ao redor do mundo, milhões e milhões de pessoas, elas vivem num estado de pobreza, sofrem com desemprego, doenças e outras situações muito mais desafiadoras também que às vezes a gente não consegue nem imaginar. Mas o que ele diz também é que as pessoas que vivem nessa situação, elas não têm o conhecimento do poder incrível que elas têm dentro dela. E elas deixam as condições exteriores ditar para ela o que realmente é verdade. Ela não acredita no poder que ela tem dentro dela. O autor fala ainda que as pessoas, por falta de conhecimento, né, pela ignorância, elas se colocam num estado de escravidão, ao invés de ser o mestre do seu destino. E quando essas pessoas aceitam essas crenças como sendo verdadeiras, elas já perderam o jogo, antes mesmo do jogo começar. Por quê? Porque elas vão fazer como o elefante, elas vão deixar de tentar. Elas nem vão mais pensar que existe uma possibilidade de ser diferente. Eu acredito que hereditariedade, o meio ambiente onde você vive e outras situações externas que acontecem fora do nosso controle podem sim sobre nós se inclinar, mas elas não podem determinar o nosso futuro, a não ser que a gente aceite, a não ser que a gente permita. Na história da humanidade existem incontáveis histórias de superação, de pessoas que superaram condições que a gente não pode nem imaginar como é que essas pessoas conseguiram fazer isso e mesmo assim elas deram a volta por cima, elas conseguiram alcançar o objetivo delas e foram muito além do que qualquer outra pessoa poderia imaginar.
Procure por histórias inspiradoras de pessoas que superaram barreiras. Eu, particularmente, acho incrível a história de superação de um australiano que nasceu sem as pernas e sem os braços. O nome dele é Nick Vujicic. Eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele, porque é um nome muito, não sei se é sérvio, não sei, é muito complicado de pronunciar. Mas a história dele é incrível. Ele nasceu sem as pernas e sem os braços e ele superou todas essas adversidades. Hoje ele é casado, ele tem um filho, ele viaja o mundo todo dando palestras motivacionais, levando a palavra de esperança, de fé e de amor para as pessoas. Ele usa a história dele para poder motivar as pessoas, para poder ajudar elas a entender que a limitação está dentro da mente dela. As situações desafiadoras, elas existem. Ninguém está negando esse fato. Na vida de algumas pessoas, elas são muito mais desafiadoras do que em outras. Mas para todo mundo, Deus deu uma dádiva maravilhosa que é a mente. E com essa mente nós podemos sim criar um futuro melhor. Você pode utilizar a mente a seu favor ou contra você. Aprenda a utilizar a mente a seu favor de uma forma construtiva. E como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso através de estudo, através de obtendo informações a respeito, através do autoconhecimento. Quando você começa a expandir a sua mente, quando você começa a aprender um pouco mais sobre como você funciona, como a sua mente funciona, você começa a ter mais poder para você poder direcionar esse poder maravilhoso que você tem para coisas produtivas, para coisas mais criativas, para criar para você um futuro melhor do que esse que você está vivendo e que talvez você nem goste. E existe uma frase em especial nesse capítulo que eu gosto muito e que eu vou ler aqui para vocês para terminar. Existe um mundo interior maravilhoso dentro de nós. A revelação, a descoberta desse mundo nos capacita a fazer, alcançar e ter qualquer coisa que desejamos, desde que esteja dentro dos limites da natureza. E eu ainda gosto de adicionar que, desde que sirva ao seu projeto de vida. Então, tudo que você precisa está aí dentro de você. Vá em busca de desenvolver esse seu potencial incrível, porque você é um ser ilimitado. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, compartilha, se inscreve no canal e a gente vai falar muito mais sobre isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo.